Olá, bem-vindos ao Papo Terapêutico. Meu nome é Thaís, sou psicóloga e vamos falar sobre gaslight na infância. Gaslight é uma violência psicológica, emocional, que ela pode acontecer com várias pessoas, mas vamos falar hoje em relação à infância, a criança que sofre esse tipo de abuso. O Gaslight era uma peça de teatro que evoluiu para um filme, ficou conhecido no mundo inteiro na década de 40, por volta do ano 1944, nos Estados Unidos, e a partir daí esse nome acabou ganhando o mundo inteiro, e também na psicologia a gente tomou esse termo emprestado para caracterizar essa situação em que uma pessoa começa a agir de maneira que no dia a dia coloca situações que a outra começa a duvidar de si mesma, da sua capacidade mental e também da sua sanidade. E muitos pais, muitos responsáveis fazem isso com a criança de uma maneira que ele perceba ou não. Porque algumas vezes ele está reproduzindo sem pensar o que ele está fazendo. Então, o gaslight é esse movimento de que o adulto vai, durante o crescimento da criança, fazendo críticas, fazendo observações muito duras, punições muito severas e hostilizando, rindo dessa criança, ironizando, fazendo uma série de comportamentos que fazem com que essa criança não tenha confiança em si, que essa criança duvide de si mesma, da sua capacidade e das suas ações, dos seus sentimentos, das suas intenções. Algumas vezes a criança cometeu um erro por descuido, mas o adulto diz para ela que aquilo ali com certeza foi de propósito, foi tudo arquitetado, né? E por aí vai, são muitos exemplos. Então a criança ela é vulnerável à percepção do adulto. O mundo ideal é diferente do mundo real, mas isso não precisa ser apresentado para a criança da maneira mais grosseira possível. A criança não tem culpa alguma das frustrações que nós adultos carregamos, né? Que não soubemos administrar, nós não temos o direito de jogar isso em cima da criança. Então, algo que pode ser engraçado para um adulto, como revelar para uma criança que o Papai Noel não existe, fazer isso em público, de uma maneira que todo mundo caia na risada. Para a criança, aquilo ali é difícil de administrar. É um problema muito maior do que para o adulto. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse trato com a criança. Porque olha o que o gaslight faz. Faz com que a criança escute todo mundo, menos a ela mesma. Se a criança vive num ambiente ouvindo um mantra de acusações em cima, vai ser um adulto que provavelmente nunca vai se ousar a nada, vai estar sempre ali dependente das pessoas, das circunstâncias, não vai ter a força de vontade suficiente para poder dar a volta por cima. Isso é uma probabilidade maior de acontecer. Claro que existem situações que, felizmente, a pessoa, ao longo de sua caminhada, conseguiu encontrar outras formas de ajuda, outras pessoas de referência que deram uma força, conseguiram ir para a terapia e pouco a pouco ir se libertando. É um processo de libertação e são marcas que ficam para o resto da vida. Para que o ser humano possa crescer e se desenvolver, tanto uma criança quanto um jovem, sem medo de rejeição, sem se sentir inseguro, precisa viver num ambiente que não seja tóxico, um ambiente que seja favorável para o seu desenvolvimento. Então, se você chegar até num jardim, você vai ver lá uma grama com uma plaquinha escrito, né, não pise. Então, faça isso também com o ser humano, faça isso também com a criança, não pise. Não pise porque ela está em desenvolvimento, ela está crescendo. Fique atento para não permitir que aconteça gaslight com nenhuma criança na sua frente, nem muito menos isso vindo de você, tá certo? Observe que a criança precisa ouvir palavras de incentivo, de encorajamento, mesmo se ela errou. É aquela história, gente, falhou, tá falhado e não se falha mais nisso. Então, conversa, orienta e segue em frente à vida, sem estar revisitando palavras ofensivas, situações que são emocionalmente muito difíceis, fazendo a criança reviver uma situação dolorosa. Veja como é importante
que uma pessoa que vai ter contato com a criança, que é referência e vai fazer parte da construção de um adulto no futuro, essa pessoa precisa estar em dias com a sua saúde mental, porque ela não se dá conta do tamanho do estrago que ela pode fazer na vida de alguém. Então, faça terapia, né? O adulto que vai conviver com criança, que tem filhos, que pretende ter filhos, que convive num ambiente profissional voltado para a criança, tem que fazer terapia, porque essa pessoa pode ter vários problemas emocionais que não se deu conta, ou está fugindo disso, né? Se deu conta sim, mas não quer assumir essa responsabilidade de se melhorar, de se tratar. Criança próxima a você esteja enfrentando esse tipo de situação, leve para fazer terapia. Porque lá é um ambiente adequado, um ambiente seguro, em que a criança vai aprender a guardar esse sentimento da maneira correta. Não guardar esse sentimento como mágoa e rancor, mas guardar como um aprendizado e conseguir seguir a sua vida, tendo autoconfiança, tendo orgulho de si. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Se inscreva no Papo Terapêutico, curta. Tchau, tchau.